operação importante da Polícia Federal, mas a operação que aconteceu ontem. Semana de operações grandes aqui, com bloqueio de montantes gigantes de dinheiro. A Polícia Federal, na quarta-feira, como você acompanhou aqui no Acorda Metrópolis, deflagrou a Operação Narcofluxo, contra a lavagem de dinheiro envolvendo os MCs Pose do Rodo e Rian SP, além do influenciador e dono da Choquei, o Rafael Souza Oliveira. De acordo com a PF, o grupo utilizava um sistema estruturado para ocultar, dissimular valores com uso de empresas, terceiros e até transações com criptoativos. As investigações indicam que havia movimentações aqui no Brasil e fora do Brasil, além de transporte de grandes quantias em dinheiro vivo. Para a gente trazer detalhes desse rescaldo do dia seguinte da operação, a gente volta lá para São Paulo para conversar com o Renan Porto, repórter que está sempre em cima dessas operações todas. Bom dia, Renan. Bom dia, Natália. É isso mesmo, um esquema aí que, segundo a Polícia Federal, teria movimentado pelo menos 260 bilhões de reais ao longo dos últimos anos aí, né, que seria realmente um elo do crime organizado, do tráfico internacional com MCs, influenciadores, né, e o ramo da produção musical no Brasil. O esquema, de acordo com a Polícia Federal, era liderado pelo MC Rian SP, que foi preso na data de ontem, como você falou, e ele utilizava ali uma produtora musical, para dar um lastro de legalidade para um dinheiro do crime organizado que vinha do tráfico internacional, de rifas ilegais e de bets, de casas de apostas ilegais, né? Então esse dinheiro passava pela produção musical e depois era convertido em bens de luxo ali, imóveis, carros de luxo, inclusive que foram alguns deles apreendidos pela Polícia Federal ontem também, né? A Polícia Federal teria chegado a esses alvos por meio do celular de um outro alvo de uma operação anterior, que foi a Operação Narcobet, em outubro do ano passado, que teve como alvo um outro influenciador, o Buzeira da Roleta, que também era envolvido com casas de apostas ilegais, com a divulgação dessas rifas ilegais. Ele teria contato, segundo a PF, com o Rodrigo Morgado, que é apontado como uma espécie de contador do PCC, e ele, enfim, foram encontrados no celular do Rodrigo Morgado uma série de informações no iCloud dele, conversas de WhatsApp, transferências, comprovantes bancários, que apontavam a ligação desses influenciadores presos ontem com um esquema criminoso, né? Você comentou muito bem aí o envolvimento do Rafael Souza, o dono da página Choquei, que também foi preso ontem. Ele, de acordo com as investigações, era usado pelos influenciadores para divulgar essas casas de apostas ilegais e também para fazer uma série de publicações positivas a respeito deles, né? Ele recebia quantias ali, uma espécie de mesada, um pagamento mensal ali para publicar essas informações ali sobre os MCs e uma série de informações positivas, Natália. Ô, Renan, essas pessoas todas já tinham, né? Assim como você comentou, aparecido em outras operações, em outros esquemas. A gente falando agora há pouco muito sobre a questão do Daniel Vorcaro. Até ontem, eu e você, a gente conversou aqui e eu lembrei também do caso do Daniel Vorcaro, porque a gente comentou da REAG, que é essa instituição financeira que aparece na Operação Carbono Oculto, também a operação da Polícia Federal, mas em São Paulo, indo atrás do dinheiro de patrocínio, de investimento no PCC, junto com postos de combustíveis e a Faria Lima, por isso que vem a REAG, que tinha uma ligação gigantesca com o Banco Master. E aí a gente vê, no caso dessas figuras aí, dessas três pelo menos que a gente falou, né, do Pose do Rodo, do Rian SP e também do cara da Choquei, que já tinham aparecido em outros crimes, em outras investigações. Esse cruzamento, claro, é sempre muito importante, né? Não, é isso, Natália. Esse ponto que você tocou é muito importante, né? Sobre a sofisticação dos meios usados pelo crime organizado para dissimular o dinheiro, para ocultar o patrimônio, né? Principalmente quando a gente fala aqui do estado de São Paulo, do PCC, essa sofisticação, né, por meio de fintechs. Nessa operação de ontem, por exemplo, foi apontado ali o uso de uma série de instituições de pagamento ali para dissimular esses valores, né, que eram lavados pelo crime organizado por meio da produtora musical, das produtoras musicais, e além da compra de bens de luxo, de carros.
eram também utilizadas essas instituições de pagamento para mandar o dinheiro para o exterior, como você falou. Foram identificados ali, inclusive, alvos chineses, né, que seriam os donos de uma dessas instituições financeiras, né? E esse é um movimento que a gente acompanha, né? O PCC, acho que no Brasil, no contexto brasileiro, é a organização criminosa que está mais à frente nesse movimento, né, de sofisticação, de ampliação dos negócios para o meio digital. Então, isso e fica muito difícil, né, rastrear esses valores. Eu comentava há pouco do Rodrigo Morgado, né? Ele foi apontado pela Polícia Federal no ano passado, na Operação Narcobet, como um dos responsáveis por transformar esses lucros obtidos pelo PCC com o tráfico de drogas em criptoativos. Então, é de muita dificuldade ali para os órgãos de investigação brasileiros rastrear esses ativos, essas criptomoedas, né? E fica muito difícil, muitas vezes eles não conseguem, enfim, localizar o dinheiro e fica mais difícil realmente ir atrás, descobrir de onde veio, né? Muitas vezes a gente vê que os criminosos estudam diversas formas complexas para lavarem o dinheiro. No caso aí do que está investigando a Polícia Federal do Poço do Rodo e do Rian SP, já faziam muitos shows, né? E essa é uma das formas também que eles estão investigando, muito simples, teoricamente, para eles, já que eram artistas, fazendo show pelo Brasil todo, utilizando justamente esses shows para também fazer essa lavagem de dinheiro, né? Não, exatamente, Natália. Todo esse ramo da produção musical dá muita margem para esse dinheiro ser injetado ali com uma aparência de legalidade no sistema financeiro novamente, né? Porque, como você falou, shows, gravação de videoclipes, tudo isso tem um teto ali de investimento muito alto e de retorno muito alto, né? Então, dá espaço para que esse dinheiro do tráfico, esse dinheiro do crime organizado ganhe esse lastro de legalidade, né? Segundo a PF, os influenciadores ali, alvos do esquema, cobravam às vezes ali, ou pelo menos informavam que cobravam ali uma taxa para tirar fotos com fãs durante shows, para fazer aparições ali, e essas cobranças, segundo a PF, também seriam utilizadas ali para lavar o dinheiro. Então, assim, é um ramo ali, a produção musical, que sempre dá margem para esse tipo de manobra, né? Porto, repórter da redação de São Paulo, já utilizando a nossa nova estrutura de estúdio aí para deixar a imagem ainda melhor. Valeu, viu, Renan? Valeu, Natália. Obrigado. Bom programa. Valeu. É isso. Essa operação também muito importante dessa semana toda, a operação da Polícia Federal, aí mirando Rian SP, Poço do Rodo, Choquei e outros elementos aí de diversas formas de lavagem de dinheiro e outros tipos de crime. A gente continua acompanhando essa operação Anarcofluxo, com Rian SP, Poço do Rodo e Choquei no foco, pelo menos das pessoas mais conhecidas aí, mas como o Renan trouxe, outros elementos não tão conhecidos, mais de bastidor, também muito importantes para esse esquema todo criminoso. A gente vai continuar com